Salve, salve galerinha, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí então para mais uma super live. É isso aí, galera, a nossa super live da semana, toda quinta-feira nessa mesma hora e nesse mesmo canal. É isso aí, galera, aqui pelo YouTube então a gente traz toda quinta-feira uma live falando sobre conteúdo de atendimento pré-hospitalar. Sempre tem um conteúdo novo, um conteúdo diferente que a gente traz para você, tá bom? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jones da Rocha, sou condutor socorrista do SAMU aqui do Sudoeste do Paraná. Também acompanho o quadro de instrutores do SAMU e aqui no Grupo Estuda Mais Brasil também eu acompanho o quadro de instrutores da equipe pedagógica aqui do Grupo Estuda Mais Brasil. Beleza, galera? Então, hoje tem uma live topzera demais, ferimento por arma de fogo, tá? Muito, acontece muito no Brasil, tá? Acontece muito no Brasil, não, acontece muito a nível de mundo, tá? Ferimento por arma de fogo. E realmente muitas vítimas morrem porque ninguém sabe o que fazer ou até a equipe de socorro chegar é tarde demais, tá? Então a gente vai trazer aqui conteúdo para você ficar tranquilão quando chegar numa cena aí e tiver condição de atuar, tiver condição de atender uma vítima, que faça da melhor forma possível, beleza, galera? Então vai aquele momento, esse é aquele momento que você vai compartilhar com seus amigos, tá? É o momento que você vai copiar o link da live, vai compartilhar com seus amigos, vai compartilhar no grupo da família, no grupo do churrasco, no grupo do futebol, no grupo do trabalho. Porque, como eu sempre digo para vocês, e é muito importante, que não é só a gente saber o que fazer, mas também as pessoas que nos rodeiam, nossos amigos, nossos familiares, pai, mãe, esposa, marido, tem que saber fazer um atendimento pré-hospitalar também, visando a seguinte situação: um dia você pode se tornar uma vítima, e aí quem que vai te atender? Tá? Então, se você não compartilha com ninguém, se você dá uma de egoísta, não vou compartilhar com ninguém, quero fazer isso sozinho, beleza. Mas pensa no seguinte: um dia você pode ser uma vítima. E aí, quem que vai te atender? Quem que vai te ajudar nesse momento? Se ninguém sabe o que fazer, a única pessoa que sabia era você, e você não compartilhou com ninguém, e você é a vítima, tá? Então, esse é o momento que você vai compartilhar com seus amigos a nossa live de hoje. Lembrando que no final, tá, tem a senha para você conseguir baixar o conteúdo em PDF, que é topzera o material aqui para você que quer se tornar um socorrista, tá? Você que quer se tornar um socorrista, o material vai te ajudar a alcançar o teu objetivo, que é chegar lá no seu atendimento pré-hospitalar como um socorrista profissional, tá? Também tem certificado. A partir de amanhã, a Andressa vai estar confeccionando o certificado para vocês. Lembrando, galera, que o certificado tem um custo, tá? Um custinho simbólico, uma taxinha mínima de R$14,90 pela emissão do certificado, tá bom? E você ganha na sua casa, no seu e-mail, o seu certificado, ou até mesmo pelo WhatsApp em PDF, beleza, galera? Então, já compartilhar para todo mundo, já chamou o pai e a mãe, veio todo mundo pro sofá, já ligou a TV, ligou o notebook, ligou o computador, ligou o celular. Vamos começar o nosso conteúdo aqui então. A dinâmica da live é a mesma, vai ser a mesma de sempre. Eu vou mostrar os slides, vou comentar cada um deles, tá? Vou dar intervalos aí, dar uma separada nos conteúdos, dar intervalos pra gente tirar algumas dúvidas, beleza? E aí vocês vão mandando as perguntas de vocês e eu vou sanando aqui as dúvidas conforme eu consigo, beleza, galera? O Guilherme tá aqui para me ajudar, ele vai tirar as dúvidas de vocês, ele vai passar as dúvidas de vocês para mim e aí eu vou responder você por aqui, beleza, galera? Então, para quem já tá aí, tem uns amigos hoje que já pediram antes de começar a live, já estavam pedindo aí o link da live, tá? O Diogo, policial civil, o Berté, nosso Ederson Berté, condutor socorrista aqui do SAMU do Sudeste do Paraná, já estava pedindo live, pedindo o link no início da semana já para assistir a live, galera. É isso aí. Galera interessada em aprender, interessada em buscar, interessada em saber o que fazer quando precisar. É assim que funciona, galera. É assim que um socorrista tem que ser, bem como um policial, né? Então o socorrista tem que saber, tem que buscar, tem que cada vez querer aprender mais para fazer um atendimento de excelência, um atendimento de qualidade. Bem como um policial que está aí, uma live de hoje, uma live como essa de hoje, principalmente para policiais, militares, enfim, seguranças, tem que saber lidar com uma situação dessa, porque pode acabar tomando um tiro, tendo que se auto-atender, ou até mesmo um colega acabar sofrendo um ferimento e aí vai ter que ajudar o colega e tem que saber o que fazer. Beleza, galera? Então, esse é o momento que você compartilha com todo mundo e a gente já vai começar aqui e os slides são topzera, galera. Então, ferimento por arma de fogo, também conhecido como FAF ou PAF, que é perfuração por arma de fogo, tá? Pode ser FAF,
ferimento por arma de fogo. Alguns protocolos falam em PAF, perfuração por arma de fogo. Os dois estão certos, tá? Não significa que está errado. Mas, enfim, alguns chamam de PAF, outros chamam de FAF. Bem tranquilo, né? Não tem muito segredo. Vou iniciar pelo conceito de armas, então. Quando a gente fala em ferimento por arma de fogo, a gente tem que definir armas, tá? Então, quando eu falo em conceito de armas, armas é tudo aquilo que potencializa a força de agressão ou defesa de um ser humano, de uma vítima ou de um agressor, tá? Então tudo aquilo que proporciona o aumento dessa chance de lesão ou dessa chance de defesa de uma pessoa pode ser considerado uma arma. Uma madeira, um facão, um martelo, um machado pode ser considerado uma arma, sim. São considerados armas impróprias, né? Ou sejam armas brancas, até mesmo quando a gente fala de faca, né? Mas ela potencializa, né, a chance do agressor agredir alguém, bem como a chance de uma vítima se defender, tá? Ela potencializa. Então, conceito de armas é bem tranquilo, tá? E aí a gente inicia já no conceito, então, de armas de fogo. Agora sim, focado no nosso objetivo, que a gente vai falar no conceito de armas de fogo. Então, já no slide aqui para vocês, a gente tem dois modelinhos de arma de fogo aqui. Um revólver, né? Pode ser calibre 38, 357, 22, 32, 357, Magnum, enfim. Pode ser vários modelos aí, o tal do revólver. Bem como temos um fuzil aqui também, conhecido muito aí no meio militar como o fuzil M16. Um fuzil muito utilizado aí em guerras e nas seguranças públicas, tá? Então, são duas armas top aí que vocês conseguem já ver pra gente iniciar o conceito de arma de fogo. Então, o conceito de arma de fogo é o quê? É todo o aparelho. Então, veja bem, é um aparelho mecânico, tá? É um aparelho mecânico de arremesso que utiliza da força explosiva dos gases, que é os gases gerados pela pólvora. Já vou chegar lá. Resultado do combustível da pólvora, obviamente, a combustão dessa pólvora, para expelir o seu projétil, tá? Com seu funcionamento, a princípio, não dependendo do vigor da força física do homem. Então o que significa isso? Você vai ferir alguém com uma faca, vai depender da tua força física. Com um machado, com um facão, com um martelo, uma madeira, vai depender da sua força física, correto? Já quando você utiliza então de uma arma de fogo, agora falando em arma de fogo, aparelho arremessador de projétil, tá? Por combustão, ou seja, por uma queima de pólvora, gerando uma combustão, expansão de gases e arremessando o projétil. Então, você não depende agora, essa agressão não depende da força, então, do agressor, e sim apenas dele empunhar a arma e apertar o gatilho. E aí vai ocorrer o disparo, o acionamento da espoleta. Por sua vez, a espoleta vai acionar então a conhecida como pólvora, né, ou propelente, que vai iniciar sua combustão, vai iniciar a queima dela, né, sua combustão, criando aí uma grande quantidade de gases em uma cápsula, ou seja, no estojo, dentro da câmara da arma, e aí vai forçar, ou seja, empurrar o projétil, ele vai ser expelido na direção então que o cano estiver apontado. Então o conceito de arma é isso, é um aparelho, tá, mecânico que tem a capacidade então de fazer um acionamento de uma carga de combustão propelente, que faz então por sua vez a combustão, e a combustão por sua vez a expansão de gases, a expansão de gases por sua vez empurra o projétil em alta velocidade em direção a uma vítima, um agressor ou enfim, em qualquer direção que for apontado. Então, bem tranquilo essa questão de arma. E a gente evolui então agora para a questão de balística, tá? Então, conceito de balística, eu só vou dar uma palhinha também. Uma hora dessa a gente pode até fazer uma live de balística forense para a gente aprofundar um pouquinho mais na parte da balística. Mas enfim, a balística é um ramo, né, de mecânica que estuda armas e projéteis, tá? Então, os mecanismos de disparo do tiro, o percurso do projétil até o alvo, a sua trajetória, movimento do projétil, todo o que ele
sofre durante o percurso o seu deslocamento até atingir o alvo, seja esse alvo madeira, ferro, concreto, um corpo animado ou inanimado, tá? Então vai depender muito dessa situação. Então, quando a gente fala em conceito de balística, a gente tem que pensar no seguinte: conceito de balística, ela se divide em quatro partes, né? Balística interna. O que é a balística interna? É todo o funcionamento, então, a partir do acionamento da espoleta. A espoleta é da carga, né? Da carga da arma, que é o cartucho, que é composto então pelo cartucho, é composto pela espoleta, pela pólvora, que é o conhecido como propelente, e o projétil. Então, quando há o acionamento da espoleta, a espoleta, por sua vez, lança centelhas para dentro do estojo, que é o cartucho, esse estojo lá dentro carregado com pólvora, ou seja, o propelente, que vai iniciar sua queima, sua combustão, a expansão de gases, e aí vai arremessar o projétil para dentro do cano da arma, que por sua vez vai ser arremessado então contra o alvo. Então, quando eu falo de balística interna, a balística interna estuda tudo o que acontece dentro da arma, a partir do momento do acionamento da espoleta até a saída do projétil no cano da arma. Uma vez que o projétil saiu no cano da arma, então a gente passa para a balística externa. Então, na balística externa, é todas as influências que esse projétil sofre até na chegada ao seu alvo. Então, pode ser de influências internas de objetos, madeira, uma árvore, alguma coisa que ele teve que atingir antes de atingir seu alvo, né? Ou seja, a madeira é o seu alvo. Enfim, até que ele atinja o corpo inanimado. Pensa num disparo de arma de fogo contra alguém, que é o nosso assunto de hoje, ferimento por arma de fogo. Então, a vítima, um agressor disparou então um tiro, né, por sua vez, contra uma vítima. E aí, a partir do momento que o projétil sai do cano da arma, ele começa a sofrer com influências externas, sejam objetos que podem atravessar na frente, bem como a parte de resistência do ar, umidade. Então, quando a gente fala nessa parte de clima, tá? Quando o ar está mais baixo, mais alto, que a gente chama mais quente, mais frio, mais úmido, mais seco. Então, tudo isso influencia durante o trajeto desse projétil até atingir o seu alvo, ou seja, um corpo animado. Agora vamos pensar numa vítima viva, um corpo animado. Então, a partir do momento que o projétil atinge o corpo da vítima, então no primeiro contato dele com o corpo da vítima, inicia-se então a balística terminal, ou também conhecida como balística dos efeitos. Então, são todos os efeitos que o projétil vai causar dentro do corpo de uma vítima, todas as lesões que ele vai causar, se vai sofrer algum tipo de rompimento, se ele vai fragmentar e soltar pedaços, se ele vai atingir um osso e esse osso vai fragmentar e soltar pedaços. Já vou mostrar exemplo aqui para vocês. Então, tudo isso faz parte então da balística dos efeitos, os efeitos causados dentro do corpo então da vítima, ou seja, um corpo animado ou inanimado. Pois bem, aí também pode estar concluído também a sua balística de parada. A hora que o projétil parou, então vai ser estudado também no que ele parou, como que ele ficou, da sua deformidade, enfim, como que foi que esse projétil parou depois do disparo, beleza? Então já vamos dar sequência nos slides aqui. Dando sequência então, galera. Aqui tem uma imagem então de vários projéteis, de vários calibres aqui, só para fazer uma leve ilustração. E o socorrista deve ter, né, um mínimo de noção então sobre esses calibres, tá? Tem calibres de alta velocidade, tem calibres de baixa velocidade, tem calibres de alto poder de parada, tem calibres de baixo poder de parada e grande poder de transfixão. Então, todos aí cada um tem uma característica em comum, mas todos aí são cartuchos completos com projétil, espoleta e o propelente, a pólvora. São vários calibres aí que inicia pelo 22 e vai até os 762, calibre grande, de grande poder de parada. Na sequência então, vamos para os ferimentos, tá? A gente vai passar rápido essa parte de balística aqui, porque a gente vai focar mais no ferimento por arma de fogo, então, tá? Então, os ferimentos causados por arma de fogo são considerados pérfuro contundente. Então, ele
inicia um esmagamento da pele, na sequência o rompimento dessa pele. Então, ele iniciou o esmagamento, na sequência o rompimento. Então, são considerados pérfuro cortante, são produzidos por movimento mecânico de ação profunda e contundente ao mesmo tempo. Exatamente, ele vai aprofundar a pele, vai empurrar a pele para dentro, tá? Se pegar em algum osso vai ter maior poder de perfuração na pele, mas aí o osso pode fazer um desvio desse projétil, do seu trajeto, ou até mesmo uma fragmentação de osso, bem como uma fragmentação do projétil. Como existem vários tipos de projéteis, então pode ocorrer uma fragmentação também do projétil, tá? Na maioria dos casos, esses são cortantes, né? São perfurantes, tá? Os perfurantes então têm maior poder de perfuração, e aí quando atinge um osso, então ele pode se fragmentar também ou desviar o seu rumo, a sua rota. E na sequência aqui, então, a gente tem uma amostra aí de um projétil expansivo, tá? Então, um projétil expansivo, geralmente ele tem um oco na ponta. Quando atinge um corpo, né? Um corpo animado, entra a carne, né? Entra a carne desse corpo, né, nessa parte oca, e causa a expansão dele. Então a gente tem aqui no início, a gente tem o projétil 1 e 2 aqui, que está mostrando esse oco no projétil. Na sequência, então, a evolução dele aí, nesse 3 aqui ele expandiu bastante, no 4 ele expandiu um pouco menos, no 5 expandiu um pouco também, mas houve várias fragmentações aí. E esses fragmentos também deslocam dentro do corpo, causando lesões, que a gente já vai falar sobre elas então. Na sequência, então, as características da lesão produzida por uma arma de fogo nos tecidos são diretamente influenciadas por vários motivos, tá? Então, pode ser influenciada pelo ângulo de impacto, tá? Pelo ângulo, pela direção do ângulo do tiro, o tipo de tecido que o projétil atingiu, tá? Se foi músculo, se foi órgão, se foi osso, tá? Músculo mais osso, órgão mais osso, osso mais órgão. Então, tudo isso está envolvido aí. A profundidade que esse projétil teve, tá, contra o corpo, foi no abdômen, se foi no tórax, e a profundidade, tá? A fragmentação do projétil, se ele rachou no meio e largou um pedaço para cada lado, aí atingiu vários órgãos, tá? Ou teve um contato direto com o osso, e aí houve uma fragmentação de osso, e esse fragmento de osso acaba deslocando também, causando várias lesões dentro do corpo da vítima. E a natureza da cavidade, tá? Então, quando eu falo de natureza de cavidade, tem dois tipos de cavidade: cavidade temporária e cavidade permanente. Então, o que é a cavidade temporária? Cavidade temporária é quando o projétil passa por dentro do corpo. Já vou mostrar aqui o slide para vocês, só para vocês me entenderem aqui, ó. Então, tem aqui, ó, essa parte amarelinha, mais escura ao redor aqui, ó, tá? É a cavidade temporária. Ela se propaga por algum tempo. Bem pouco, na verdade. Pouco tempo. Então, quando o projétil atinge, por ele ser conificado na frente, ser arredondado ou conificado na frente, ele atinge, perfura e lança ondas de choque. Ou seja, essas ondas de choque deslocam e causam abertura nos tecidos, tá? Então, os tecidos, por ter sua elasticidade natural, eles têm uma elasticidade, mas quando ele ultrapassa a sua capacidade de elasticidade, faz micro lesões ou até mesmo pequenas lesões. E essas lesões fazem o quê? Rompimento de pequenos vasos. E esse rompimento de pequenos vasos, por sua vez, começam a ensanguinar. Então, às vezes a hemorragia fica lá dentro da vítima, a gente não vê. Porque na cavidade temporária houve uma expansão forte de gases, essa expansão forte de energia que causou a cavidade temporária, ela fez várias lesões, né? Várias micros e pequenas lesões, rompeu vários micros e pequenos vasos e arteríolas, e aí há uma hemorragia interna lá dentro, embora lenta, mas por ter atingido muitos vasos, muitos vasinhos pequenos, esses microferimentos, acaba se tornando uma grande hemorragia quando concentrado tudo num órgão, ou até mesmo vários órgãos. Na sequência, então, a gente tem a cavidade permanente. A cavidade permanente é onde o projétil passou também, só que agora é onde ele lacerou o tecido e essa cavidade não se fecha. A temporária ela se abre, na sequência, então, ela faz uma reconstituição dos tecidos e
Na cavidade permanente não, o furo fica lá, onde houve laceração do tecido, então o furo vai ficar aberto lá. Então tem uma imagem bem visível aí, tem o projétil, né, em cinza aqui, ele está indo empurrando a pele, tá, causando compressão e esmagamento da pele, bem como por sua vez na sequência o rompimento da mesma. Ao redor então, a propagação de energia causando a cavidade temporária, e atrás já está vendo uma reconstrução aqui dos tecidos, né? Eles estão se reacomodando novamente no seu lugar, mas também está ficando ali na sequência, então, a cavidade permanente, que essa cavidade permanente ela não vai fechar, é onde houve a laceração dos tecidos. E aí também na imagem aqui do lado a gente tem então uma fratura óssea, tá? Por um tiro, causado então por um projétil. Se vocês prestarem atenção bem de pertinho aqui, galera, bem de pertinho que dá para ver fragmentos do osso, tá? Aqui é uma tíbia e uma fíbula, tá? Tíbia e fíbula, distal aqui na canela da vítima próxima ao pé. Mas aqui não é um grande problema. Mas agora, se é num tórax que causa um rompimento aí de costela e uma fragmentação de costela, esses fragmentos ósseos são lançados para dentro do corpo com a velocidade que o projétil passa, pelo seu deslocamento muito veloz, ele causa várias microlesões também. Esses fragmentos de ossos causam várias lesões internas no corpo da vítima também, além do projétil, além da fragmentação desse projétil, se acontecer, tá? Então, você está entendendo aí os mecanismos de lesões, né? Aí, há uma questão quando a gente fala de tiro, tá, galera? Distância do tiro, tá? Tiro a queima-roupa ou a curta distância e as suas características na ferida, tá? Então, tiro a queima-roupa pode ser um disparo de 40, 50 centímetros, tem as suas próprias características, até mesmo com a arma encostada no corpo da pessoa, que vocês vão entender que ficam algumas características aqui na sequência. Eu vou mostrar então os efeitos do projétil, a sua expansão, nesse pequeno intervalo de tempo que ele tem da saída do cano até a entrada no corpo da vítima. Inclusive aqui, ó, sinais características desse tipo é a tatuagem produzida pelo disparo. Ou seja, a tatuagem produzida pelo disparo funciona assim, galera. Quando eu falo de tatuagem em disparo de arma de fogo, quando há a queima da pólvora, pensa numa pólvora de queima lenta, tá? Tem pólvora de queima rápida, tem pólvora de queima lenta. Tá? Então, houve a munição da arma do agressor, aqui nesse caso, estava carregado com uma munição de queima lenta. E a arma dele era uma arma de cano curto, né? Era um revólver, uma pistola, enfim, cano curto. Quando há essa combinação, geralmente o projétil sai do cano sem aproveitar toda a queima da pólvora, tá? Então ele sai do cano, não aproveitou toda a queima da pólvora. Quando está muito próximo ao corpo, essa pólvora que ainda não queimou, os propelentes que ainda não queimaram, são lançados muito forte contra a pele, causando pequenas lesões, tá? E essas pequenas lesões ficam umas manchinhas roxas, umas pequenas lesõezinhas ali, aonde esses pequenos fragmentos de pólvora atingiram ao redor do tiro, tá? Teve a perfuração, tem ali o buraco do tiro, a entrada do tiro, e ao redor há aquelas manchinhas roxas. Então significa que é um tiro que foi muito próximo do corpo da vítima, porque aí a pólvora não venceu queimar, saiu alguns fragmentos e atingiu o corpo, causando microlesões, e aí fica então conhecida como tatuagem. Então aqui tem inclusive que já uma ilustração de um tiro, tá? A curta distância, também conhecido como tiro a queima-roupa. No meio é o orifício de entrada, então na sequência essa auréola mais escura, também conhecida como enxugo, tá? É onde a pele foi pressionada até romper, então ela causou um esticamento da pele até o rompimento, e aí fica bem roxo, tá? Fica roxo, fica uma equimose ao redor, tanto que é conhecido de enxugo equimótica, tá? Porque fica roxo ao redor da entrada do projétil. Na sequência, então, a gente tem a tatuagem, tá? Essa auréola maior são essas auréolas, esses pontinhos pretos aqui,
tá? Aqui é uma ilustração, mas se vocês pesquisarem no Google aí, vocês vão ver que ficam pontinhos pretos como se fossem, então, microlesões mesmo, tá? Aqui como é uma ilustração, não mostra direito. Então, queimadura, pode ser queimadura do calor da queima do projétil, esfumaçamento por ter sido muito perto, tá? Esfumaçamento, e também a tatuagem. Se o tiro é muito perto, 5, 10 centímetros do corpo da vítima, vai ficar o esfumaçamento, vai ficar então essa queimadura além do orifício de entrada, além da tatuagem. Então, ao redor, então, é possível ver a pele íntegra. E aí há várias composições de cores, tá? E formatos aí para a gente identificar um tiro muito próximo ao corpo da vítima. Né? Aqui tem então são duas ilustrações de disparo de arma de fogo, em gelatina balística aqui, com dois calibres diferentes, né? Então tem no primeiro um calibre 9mm, tá? Ele tem um grande poder de perfuração e um baixo poder de parada, tá? Na sequência temos um calibre .40, que tem um grande poder de parada e baixo poder de perfuração. Então pode ver que a saída do projétil 9mm causou um esticamento na pele aqui, o rompimento e a saída com gases junto. O transfixou muito rápido, né? Essa gelatina balística aqui, que é comparada com o corpo humano. Já na .40 causou também um rompimento muito grande, houve um grande acúmulo pelo calibre ser grosso e mais lento, um grande acúmulo aí de tecido na frente do projétil, e aí houve um rompimento maior, causando uma lesão, uma cavidade temporária e uma cavidade permanente muito maior, tá? Pelo projétil ser maior, mais lento e de maior poder de parada. Então, aqui também estão relacionados então ângulo, distância, enfim, em que a vítima sofreu o ferimento. Então, vamos parar, vamos fazer uma pausinha aqui. Já falamos sobre conceito de arma de fogo, falamos sobre balística e demos até algumas ilustrações aqui para vocês, falando sobre entrada, ferimento, enfim. Antes da gente começar o tratamento, então, tá? Os primeiros socorros às nossas vítimas, eu vou tirar algumas dúvidas se tiver, e na sequência a gente vai iniciar então o socorro às nossas vítimas. Agora já demos tiro, já matamos um monte de gente, agora vamos iniciar o tratamento a esses ferimentos, beleza? Guilherme, se tiver alguma pergunta, você já passa para nós e na sequência a gente vai responder esse povo. Tem bastante pergunta hoje, Jones, vamos responder aí. Primeiro eu vou passar as perguntas do Instagram, eu postei um stories ontem lá, pedindo pro pessoal mandar pergunta, o pessoal mandou aqui, vamos responder eles então. A Thaís perguntou o seguinte: gostaria de saber se esse curso que estou cursando é o suficiente para ingressar no SAMU. Thaís, então assim, esse curso, se na tua região for PSS, contratação por PSS, o curso conta pontos no PSS, tá? Pode ser sim. Já se for só concurso, você vai ter que fazer o concurso. Ele vai te ajudar, porque o concurso é baseado em conhecimentos específicos. Conhecimentos específicos é o que? Atendimento hospitalar. E aí, esse curso te dá esse conhecimento também, tá bom? Mas ele não te dá pontos agora. Alguns concursos são baseados, além da prova escrita, contagem de títulos, contagem de pontos por títulos. E aí entra o curso aqui também como somatória de pontos por títulos, tá? Então vai depender da sua região, vai te ajudar mais, ou dependendo da sua região vai te ajudar um pouco menos, beleza? O Araújo Biel perguntou: se eu chego na cena e o meu paciente levou um tiro nas costas, o que deve ser feito? XABCDE, vai iniciar pelo XABCDE, vai iniciar a avaliação dessa vítima. E aí vai depender desse ferimento. Teve transficção desse ferimento? Não sei, tem que analisar se teve transficção. Tem um pneumotórax aberto? Vai fazer um curativo de 3 pontos. Tem um pneumotórax fechado? Aliás, um pneumotórax? Vai fazer um curativo selante. Então vai depender de como que essa vítima tá, guerreiro? Não tem como dizer, vai chegar e fazer isso. Eu tenho que avaliar que arma que foi, que distância que foi, tá? Saiu na frente, não saiu, tomou um tiro nas costas. Mas eu preciso, obviamente, que se essa vítima tiver em decúbito dorsal, eu preciso rolar ela para ver a entrada do ferimento. Então, tudo vai depender da condição da vítima. Eu preciso fazer uma avaliação. O Helenildo mandou: boa noite, Helenildo de Cuiabá. Uma dúvida: qual a habilitação mínima para se tornar um socorrista condutor?
D, tá? Por hora é D. Eu ouvi alguns falando que ia mudar para carteira E, mas por hora é a D, tá bom? O Michael William perguntou: vocês são tudo de Porto Alegre? Não, a gente é do Paraná, não somos de Porto Alegre, não, a gente é do Paraná. A Rosana Santos aqui mandou uma dúvida. Também é a segunda aula que estou participando. Meu diploma não chegou ainda e as outras aulas. Como fica as que eu perdi? Vou poder fazer a prática? Será que ela tá falando das lives? As lives é só live, tá, guerreira? A live é só live. Se você conseguiu assistir, assistiu. Se você não conseguiu assistir, com 7 dias ela sai do ar. Você não tem como ver mais, tá bom? A não ser que você adquira o curso e você vai ter acesso a todas as lives, tá bom? Agora, se você tá falando do curso, aí você vai assistir as videoaulas e depois vai fazer as práticas, tá? Na parte da live não tem prática, é só teoria, tá bom? O certificado também, aí você também tem 7 dias para solicitar o certificado, né? E aí depois de 7 dias entra a nova live e você tem mais 7 dias para solicitar o certificado da próxima live, tá bom? Não tem mais como pegar os passados. O Jonas Florencio: Jones, os fogos de artifício, quando são utilizados de forma errada, causando um acidente grave na vítima, são considerados armas de fogo? Não são considerados armas de fogo. São considerados queimadura, tá? Queimadura obviamente, por material pirofórico, né? Perifórico, enfim, sei lá como é que se chama esse negócio. Material pirofórico, tá? Por queima química. Não perfuração, não é ferimento por arma de fogo, tá bom? O José Luiz Portilho: boa noite, Jones. Quando uma vítima de perfuração de arma de fogo, a viatura que atende a ocorrência sempre será alfa? Não. É a que está disponível, que é mais próximo. Se tem alfa, nossa região aqui, aonde eu trabalho, não tem alfa. A alfa leva meia hora para chegar onde que eu tô. Quem vai fazer o atendimento é nós, tá? Quem vai fazer o atendimento é a Bravo. Não é alfa. Agora, se tem uma alfa disponível, obviamente que é melhor, né? Melhor, tem médico e tal. Se precisar entubar esse paciente e tal, precisar um acesso central, é melhor. Mas não é regra, tá bom? O Diego de Nova Londrina: um amigo de trabalho foi atingido por 3 tiros por arma de fogo. Estava um bombeiro junto comigo. Coloquei ele no carro e foi pro pronto-socorro. Fiz corretamente? Fez corretamente, tá? Muitas vezes chegar rápido ao hospital é melhor do que ficar aguardando na cena sem fazer nada. A não ser que você saiba fazer todo o procedimento completo para atender essa vítima, beleza. Se você não sabe colocar no carro e ir para o hospital, é bom. Melhor seria você acionar o SAMU e talvez ir de encontro ao SAMU. Esse tempo-resposta seria melhorado. Seria melhor para o paciente. Agora, se você não sabe para quem ligar, não sabe o que fazer, colocar no carro e ir para o hospital é uma boa alternativa, sim, porque essa vítima tem um tempo-resposta melhor. A Bruna Batista: mas quando se espalha o chumbinho que atinge o tórax, tem como ajudar a vítima? Acho que num calibre 12. No calibre 12, então, vai depender, né? Vai depender da avaliação. Se esses chumbos espalhados aí dentro causaram um pneumotórax aberto, vai fazer um curativo de 3 pontas. Fora disso, vai agilizar o atendimento, aí vai precaver o choque, tudo vai depender, tá? Se não tem um curativo, se não tem um pneumotórax aberto, vai fazer um curativo selante, né? E vai levar essa vítima para o pronto-socorro o mais rápido possível. Obviamente que tem que ofertar O2, se a vítima rebaixar nível de consciência, vai colocar Guedel. Se tiver sinal de hemorragia, obviamente que vai ter hemorragia interna, vai já pegar um acesso venoso, começar a infundir volume nessa vítima e assim sucessivamente, prevenindo o choque. A Mariane Serral: o que deve se fazer quando o projétil não tem saída? Não é a mesma coisa que se tivesse saída. A diferença é que se tivesse saída, você ia fechar a saída. Se não tem, você vai avaliar apenas a entrada e não a saída, tá? Se tem entrada e saída, você vai avaliar as duas e uma delas você vai tamponar. Na outra, se for em tórax, né?
Curativo de 3 pontos. Se forem membros ou que não pega o tórax, que não pegou o pulmão, que não fez um pneumotórax aberto, então você vai apenas fazer curativo tamponante, independente de ter saído ou não. Agora, se for um tiro que transfixou então um membro, então eu vou ter que trancar essa ferida. Eu vou ter que trancar os 2 lados da ferida. Sim, tem que trancar os 2 lados da ferida. Fazer preenchimento, a gente vai falar sobre isso, preenchimento e aí o curativo compressivo, beleza? O Jonas Florencio. Quando se leva um tiro, pode ocorrer hemorragia externa na artéria? Pode, se pegar a artéria vai ocorrer hemorragia externa sim, tá? E é muito grave. Se pegou a artéria vai ocorrer hemorragia externa. Disparo de arma de fogo em membros é muito frequente ter hemorragia externa e exsanguinante e gravíssima. O Rodrigo Quevedo. Quando a perca de tecido necessita de fazer um preenchimento com curativos em um primeiro momento? Sim, vai ter que fazer um curativo compressivo, vai ser um preenchimento de ferida. A gente já vai chegar lá, a gente já vai mostrar as imagens para vocês aqui e a gente vai falar sobre esse preenchimento de ferida. A Silmara Rodrigues da Silva só comentou aqui, adorando as aulas, tem me ajudado muito, obrigado. Valeu, Silmara. Jones, no caso de uso de uma arma de fogo em uma vítima, deve-se chamar o Papa Mike, já assim que sair a ocorrência? Então, quando há envolvimento de arma de fogo, geralmente a nossa central já aciona Papa Mike também, tá? Que é a Polícia Militar. Geralmente a central já aciona, entrou ocorrência, ferimento por arma de fogo, já aciona junto com a ambulância, aciona a Polícia Militar também. Se a gente chegar na cena, a Polícia Militar não tá, o agressor estiver por ali, a gente não inicia o atendimento, a gente desloca para um local seguro, questão de segurança de cena, e espera a Polícia Militar chegar, fazer o controle da cena e aí a gente inicia o atendimento. A Lorelaine Soriano. Gostaria de saber por que a vítima de arma de fogo sente muita sede e o porquê não pode dar água para a pessoa. Então veja bem, essa questão de sentir sede pode estar associada a 2 coisas. A adrenalina sobe muito, tá? E aí causa, seca a boca da vítima, tá? Ou pode ser já perca sanguínea, perca de volume sanguíneo, e aí a vítima está entrando em choque descompensado. Então pode estar associado às 2 coisas. Não pode se dar água por quê? Porque pensa no seguinte, essa vítima vai precisar de cirurgia provavelmente. Para fazer cirurgia, ela não pode estar com o estômago cheio, tá? Então vai ter que chegar no hospital, passar uma sonda esvaziar a bexiga dessa vítima, tá? E se ela tiver com a barriga cheia de água, vai atrapalhar. Segundo, não pode dar água para a vítima, porque se eu der muita água para essa vítima e eu precisar infundir muito volume, aí o volume e essa água vai encharcar essa vítima, tá? Vai para o terceiro espaço, então o sangue vai ficar muito aguado, assim, falando, para fazer a filtragem, os rins vão ter que trabalhar mais, enfim, vai atrapalhar muito encher essa vítima de água. Então, se vai ter que encher de volume e não de água. Responder mais uma aqui e daí as outras perguntas já é sobre o atendimento, daí vamos passar primeiro o conteúdo. Beleza. O José Luiz Portilho. Se encontro uma vítima de arma de fogo, consciente ou não, preciso aguardar PM ou SAMU ou posso levar direto para o pronto-socorro? O ideal é que você aguarde, tá? O ideal é que aguarde o SAMU. Primeiro, porque é uma vítima de arma de fogo. Houve um crime provavelmente ali, tá? Então, se houve um crime ali, é necessário que a perícia consiga atender, fazer a parte criminal, tá? Parte da perícia criminal. Uma vez que o socorrista atende, ele se atenta para tudo que está acontecendo. Uma vez que ele se atentou para tudo que está acontecendo, se ele for intimado depois para dar depoimento a respeito do caso, ele sabe o que foi feito, ele sabe o que ele alterou na cena e o que não. Tá? Aí se você vai lá e mexe, altera a cena, além de você estar fazendo alguma coisa errada talvez, né? Se você não tem um conhecimento 100% do que deve ser feito, ainda você está alterando a cena que depois vai atrapalhar na criminalística. Então, acionar o SAMU é mais importante do que carregar e levar. Tá? Agora, se você não sabe, não tem sinal do celular, não tem como chamar o SAMU, tudo bem, aí você pega e leva, né? Aí, mas você vai tentar salvar essa vítima.
beleza? Dando sequência então, galera, perfuração por arma de fogo. Então vamos dar sequência então no nosso FAF, ferimento por arma de fogo. E agora a gente vai iniciar então com o XABCDE. É isso aí, galera. Inicia pelo XABCDE. Me aproximei de uma vítima com perfuração por arma de fogo, ferimento por arma de fogo. Eu vou fazer a primeira abordagem, que é a busca por hemorragias exsanguinantes. Se essa vítima tiver uma hemorragia exsanguinante, eu tenho que parar. Vítima de hemorragia exsanguinante em membros, então, ou nem mesmo que não seja exsanguinante. Se for exsanguinante, eu já posso aplicar um torniquete na hora. Tá? Se for exsanguinante, posso aplicar um torniquete na hora. Muito sangue, principalmente se for em fêmur, muito sangue. Então eu já aplico um torniquete na hora. Se não é uma hemorragia exsanguinante, eu vou iniciar então pelo preenchimento da ferida. Tá? Então, como na imagem aqui, ó, como nessa imagem aqui tem duas imagens aqui. Na primeira imagem há um preenchimento de ferida. O que o socorrista está fazendo ali? Ele está colocando gaze de metro ou atadura dentro do ferimento, tá? Que é para quê? Encher toda a cavidade do ferimento. Por quê? O sangramento está dentro do ferimento, nas paredes do ferimento, e não na borda, tá? Então não adianta eu fazer pressão na borda se dentro estiver ensanguinando. Quando eu parar a pressão na borda, o sangue dentro vai sair e vai continuar ensanguinando, tá? Então eu tenho que fazer o preenchimento da ferida. Se eu tiver uma gaze de metro, ótimo. Se eu não tiver uma gaze de metro, eu posso fazer esse preenchimento com atadura. E aí a gente usa a técnica do dedo sobre dedo, tá? Para quem faz na prática, para quem faz os nossos cursos na prática, aprendeu a técnica aí de dedo sobre dedo, ou enfim, no preenchimento da ferida, fazendo bolinhas com a atadura e preenchendo a ferida, todos os espaços lá dentro, preenchendo. Na sequência, uma vez feito o preenchimento da ferida, então, preenchi, fiz pressão em cima, parou, diminuiu o sangramento, continuo, ou seja, finalizo, então, com um curativo compressivo, que é o segundo aqui da imagem, então com atadura. Fez o preenchimento da ferida, diminuiu a hemorragia, viu que vai dar conta, aplico agora um curativo compressivo, que é com atadura. Só vou enrolar uma atadura bem apertada e show de bola. Posso também fazer um curativo compressivo com a bandagem israelense. Tem até uma para mostrar para vocês aqui, galera. Ó. Bandagem israelense. Na primeira imagem ali, então, tem uma bandagem israelense ali, vocês estão vendo ali, essa almofada que vai em cima, então, do ferimento, tá? Atrás, ela tem uns ganchos aqui, que a gente usa para fazer pressão em cima da ferida. Então, eu vou enrolar, ela é uma bandagem que tem 3 metros, ela é bem elástica, ela causa uma pressão bem grande, sem falar que em cima do ferimento ainda tem essa almofada aqui, tá? Que é algodonada, para fazer uma coagulação, para ajudar na coagulação, e ainda tem essa trava aqui, que na sequência eu vou passar em cima dessa trava aqui, ó, e vou fazer mais pressão ainda em cima da ferida, para diminuir a hemorragia. Bandagem israelense é muito utilizada, funciona até em hemorragias exsanguinantes que não sejam em artéria femoral, porque a artéria femoral ela é mais profunda, a bandagem israelense não vai dar conta, aí só um torniquete vai resolver. Mas em outros tipos de hemorragias exsanguinantes ou outros tipos de ferimentos, a bandagem israelense resolve, ela é de uso militar, todo militar tem no seu kit uma bandagem israelense, funciona muito bem. Também pode ser utilizada para fazer curativos em junções, não só em membros, mas em junções, pescoço, ombro, virilha, aonde eu não consigo aplicar um torniquete e a pressão local não posso ficar fazendo por muito tempo. Na sequência também tem alguns modelos de curativos aqui, tá? Esses modelos de curativos aqui são apenas curativos com ataduras, tá? Não tem segredo nenhum. Esses curativos, só vai enrolar uma atadura bem apertada. Depois de fazer o preenchimento da ferida, na sequência, então, enrola uma atadura bem apertada. Vamos dar sequência, então. Na sequência, a gente tem um curativo compressivo aqui, galera. Esse curativo compressivo da primeira imagem, que o socorrista está fazendo no pescoço da vítima com a bandagem israelense, tá? O que está acontecendo ali? Ele colocou então a almofada da bandagem israelense em cima do ferimento, fez o preenchimento, colocou a bandagem, iniciou então a passagem no ferimento por baixo do braço da vítima. Só que uma observação importante é que o braço da vítima está elevado.
Por que esse braço está elevado? Porque depois que eu terminar de enrolar essa bandagem israelense, ou até mesmo seja uma atadura, depois que eu terminar de enrolar, embora eu faça bem apertado, eu não vou ter um aperto muito bom. Na sequência, a vítima vai baixar o braço. E quando ela baixa o braço, aumenta a pressão em cima do ferimento. Vai resolver com maior eficácia esse ferimento, então, em pescoço. Pode ser em ombro, pode ser na virilha? Pode ser sim. Pode ser utilizada a bandagem israelense, também a atadura. A bandagem israelense é melhor, tá? Nós não temos nas viaturas a bandagem israelense. A gente faz o preenchimento de ferida, então, com atadura. E o curativo compressivo também com atadura. Mas é muito bom o socorrista ter. Eu tenho uma, essa aqui é uma de treinamento, mas eu tenho uma bandagem israelense que, se eu precisar utilizar, eu vou utilizar. Logicamente que ela é para mim, tá? Ela é para mim, se precisar utilizar em mim. Mas obviamente, se eu tiver que utilizar em alguém, eu vou ter como utilizar. Mas também compõe o meu kit de primeiros socorros ataduras. Se eu precisar utilizar ataduras, eu consigo utilizar ataduras. Na sequência, então, na segunda imagem, tem a aplicação de uma bandagem israelense na cabeça. Olha que curativo compressivo com bandagem israelense na cabeça fica bem feito. Show de bola, né? Na sequência tem ali no ombro, tá? No ombro da vítima, e até mesmo aqui na sequência, no braço de uma vítima aqui. E essa outra imagem aqui eu não consegui distinguir aonde que é. Mas enfim, tá fazendo um curativo compressivo com a bandagem israelense, que é muito bom, tá, galera? Mas lembrando, tem que fazer primeiro o preenchimento da ferida, tá? Na sequência, o curativo compressivo com a bandagem israelense. Lembra que não adianta eu fazer pressão na borda do ferimento, eu tenho que fazer pressão dentro do ferimento. Se eu fazer pressão na borda, quando eu tirar, vai voltar a ensanguinar. Eu não resolvi o problema, tá bom? Então, tem que fazer pressão dentro do ferimento. Dando sequência, então, pensa no seguinte. Apliquei a pressão local, fiz o preenchimento da ferida, fiz pressão, apliquei o curativo compressivo com a bandagem israelense, não resolveu, está ensanguinando muito, é uma artéria calibrosa, continua ensanguinando. Vou ter agora então que aplicar o torniquete, tá, galera? Então, na primeira imagem tem a aplicação do torniquete tático, tá? Na primeira imagem, deixa eu ver se está aqui, tá fácil aqui o torniquete tático, vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Torniquete tático, galera. Tá? Esse é o torniquete tático. Ele é auto-aplicável, além de ser conhecido como tático. Porque ele é auto-aplicável e ele tem um volume pequeno para carregar. Ele é fácil de carregar e fácil de ser aplicado em membros. Digamos, se eu precisar aplicar no ombro aqui, ó, na altura do meu braço aqui, eu consigo aplicar rapidamente, eu mesmo fazer a aplicação desse torniquete, grudei ele, giro até parar o sangramento, girei até parar o sangramento, olha só, estou fazendo uma aula prática aqui, ó. Girei até parar o sangramento, travei a haste dentro dessa trava aqui, na sequência eu vou, a ponta que sobrou aqui, ó, vou cruzar por dentro da trava, vou dar uma volta aqui na haste para aumentar a segurança dessa minha haste, para não soltar, trago de volta aqui e na sequência então eu grudo esse segundo velcro branco aqui que é para travar. Aqui não vai soltar mais esse torniquete, tá? E aqui está escrito time aqui em cima. Como vocês estão vendo na imagem ali, é para colocar data, hora e nome do socorrista. Por quê? É preciso data e hora e nome do socorrista? Sim, é obrigatório na aplicação de qualquer torniquete. Seja ele tático, seja ele um torniquete improvisado. Tem que aplicar porque o médico tem que saber há quanto tempo que esse torniquete está aplicado no membro dessa vítima, tá? É obrigatório, sim. Olha só como causou realmente, tá? Uma obstrução aqui no meu membro. Já consigo ver a cianose aqui nos dedos e o enchimento das veias aqui, bem nítido, né, galera? Bem nítido, ó, cianose nos dedos e o aumento aí do volume, ou seja, dilatação, vaso ou vasodilatação, tá? Funciona muito bem a aplicação desse torniquete.
Então, torniquete tático aplicado. Na sequência ali a gente tem, galera, um torniquete improvisado. Esse torniquete está sendo improvisado com pano, tá? E com uma madeira, usando o pano no lugar dessa parte aqui e a madeira no lugar da parte da haste, tá, galera? No lugar da parte dessa haste aqui está sendo utilizado uma madeira. Funciona? Funciona muito bem, tá? Funciona muito bem. É excelente. Mas tem que saber que o tecido que você vai utilizar, tá? O tecido que você vai utilizar para aplicar o torniquete, seja se ele for improvisado, ele tem que ter no mínimo 5 centímetros de largura, tá? Tem que ter no mínimo 5 centímetros de largura. Se tiver menos que isso, vai cortar o músculo e não parar a hemorragia, vai cortar o músculo, tá? A gente não quer cortar músculo. Se a gente cortar o músculo, a gente vai estar fazendo mais lesões. Nosso objetivo é diminuir lesões e não aumentar lesões na vítima, tá? Causar mais dor e sofrimento. Então, tem que ter no mínimo 5 centímetros de largura. Um cinturão dá? Dá, um cinturão dá, tá? Então, uma cinta, você passa ali, passa uma madeira por dentro, gira até parar a hemorragia, tá? O torniquete tem sistema de trava para você desocupar as mãos. Mas pensa que você fez com uma madeira e um pano, um tecido, e você não tem sistema de trava. Então, agora você vai ficar segurando aí, não vai soltar esse torniquete, porque uma vez aplicado não se solta mais. Até chegar no hospital e o médico falar, agora sim você pode soltar. Até lá você não vai soltar esse torniquete. Então, na primeira imagem, o torniquete tático. Na segunda imagem, então, a aplicação do torniquete improvisado aqui, pressão local, amarrou o tecido ali, colocou a madeirinha, deu um segundo nó e aí fez o giro até parar. Você pode ver aqui do lado que ele amarrou um segundo tecido aqui para fazer a estabilização dessa haste de força, esse cabo de força que ele usou para girar aqui. Funcionou? Funcionou, tá? Excelente, muito bom, muito bem improvisado, funcionou. Nós no SAMU utilizamos bandagem e tesoura para fazer torniquete. Funciona bem? Funciona muito bem. A bandagem é muito boa para fazer, a bandagem triangular é excelente para fazer torniquete. Funciona muito bem, muito bem. E junto então com essa bandagem, a gente utiliza uma tesoura para fazer o uso então da força, o cabo de força da bandagem para fazer o giro do torniquete. Funciona bem? Funciona muito bem. Pensa no seguinte, cheguei na minha vítima para fazer a abordagem, a vítima levou um tiro, então, ferimento por arma de fogo, na região do fêmur. Essa região do fêmur fraturou, tá? Foi um tiro que teve a fratura. Então eu já tenho que de imediato aplicar o torniquete. Eu não vou fazer preenchimento de ferida nem pressão local, porque eu estou causando dor e sofrimento apertando em cima da fratura. Eu já aplico direto o torniquete, beleza? Então, na sequência, vamos falar então dos curativos valvulados ou curativo de 3 pontas. É a mesma coisa, tá, galera? O curativo valvulado e o curativo de 3 pontas. Só que o curativo valvulado ele vem pronto, tá? É um curativo que vem pronto, uma válvula. E o curativo de 3 pontas ele é improvisado também, tá? Então, o curativo valvulado ele vem com as válvulas. Eles vêm, você gruda ali no peito da vítima, ele é redondinho, você gruda ali em cima do ferimento e tem a sua válvula para funcionar, que eu já vou explicar como é que é. Já o curativo de 3 pontas, ele é improvisado com plástico. Então, quando que a gente usa o curativo de 3 pontas, ou seja, o valvulado? A gente utiliza esse tipo de curativos quando a vítima tem um pneumotórax aberto. O que é pneumotórax aberto? O tiro, né? Estamos falando de perfuração por arma de fogo, o tiro entrou no tórax da vítima e atingiu o pulmão. Tá? Tem o ferimento de entrada do projétil e atingiu o pulmão. Quando a vítima puxa o ar, em vez do ar entrar pela boca, ela está entrando pelo pulmão. Está ficando acumulado dentro da pleura pulmonar. Esse ar. Ficando acumulado dentro da pleura pulmonar, ele está enchendo a pleura pulmonar e está diminuindo a cavidade do pulmão, a cavidade pleural do pulmão. O que está fazendo? Está colapsando esse pulmão, não está deixando esse pulmão expandir. E aí a vítima começa a ter, então, hipóxia, ou seja, falta de ar. Tá? A vítima tem falta de ar, porque o ar, em vez de entrar pelo pulmão e entrar pela boca, pela via aérea e fazer o seu trabalho no pulmão, ele está entrando pelo ferimento.
Aí que a gente vai entrar com o curativo de 3 pontas, tá, galera? Assim, aí nesse momento que a gente vai entrar com o curativo de 3 pontas. E como tá na primeira imagem aqui do boneco, galera, na primeira imagem do boneco aí, o curativo de 3 pontas, a vítima tá deitada, decúbito dorsal, a parte aberta fica para baixo. Pensem que aqui no meio tá o ferimento, tá? Aqui no meio é o tiro. Então o que acontece? Quando essa vítima puxa o ar, esse plástico gruda no tórax, gruda no ferimento. O ferimento está sangrando, tem sangue ali, né? Tá tudo lambuzado de sangue. Então quando a vítima puxar o ar, o plástico gruda. Gruda, não entra ar. O ar vai ter que entrar pela boca. Quando a vítima solta o ar do pulmão, esse ar ele sai de dentro do pulmão. O que vai acontecer? Se ele sair pelo buraco, ele vai vir de dentro e vai empurrar esse plástico que está grudado, vai desgrudar e vai sair. E vai sair para onde? Para baixo, tá? Ali no que está aberto. Bem como o sangue que estiver saindo desse ferimento vai sair para baixo e não vai ficar acumulado aqui dentro, causando a obstrução da válvula. Então, ele vai funcionar como um curativo valvulante. E aqui tem um curativo valvulado, então ele já tem as saídas, tá? Já tem as saídas para o sangue. Você só gruda em cima do ferimento ali e ele já tem a saída para o sangue e para o ar, tá? Se transfixou, a colega perguntou antes, mas não transfixou. Não transfixou, é em tórax, pneumotórax aberto, curativo compressivo. Tá? Curativo de 3 pontas. Ponto. Tá? Tá causando um hemotórax. A gente já vai falar sobre isso. Tá? Primeiro vamos continuar no pneumotórax. Agora transfixou. Tá? Transfixou e tá com pneumotórax aberto. O tiro entrou no peito, saiu nas costas. Na parte das costas, a gente vai fazer um curativo valvulante, ou seja, um curativo selante. A gente vai grudar ou selar, tá? Eu posso fazer que nem eu fiz aqui, ó, no curativo de 3 pontas. Só que aí eu fecho as 4 pontas, tá? E grudo bem forte o esparadrapo em cima, para não sair nada e não entrar nada por aqui, ficar fechadinho. Já no da frente vai ser o 3 pontas. No das costas, onde saiu o projétil, vai ser fechado. E no da frente, onde entrou o projétil, vai ser o de 3 pontas, beleza? Na mesma forma se aplica quando falo do valvulante. Então, o valvulante entrou no tórax da vítima, tá? O tiro entrou no tórax e nas costas. O valvulante vai ir na entrada do tiro, onde está havendo o pneumotórax aberto, onde está entrando o ar. E nas costas vai o selante, vai o curativo selante que vai selar o buraco, para não entrar e não sair nada. Beleza? Vamos dar sequência então. Aqui tem uma imagem então de um curativo oclusivo, que é o curativo selante. Esse curativo que eu falei para vocês, selante. Esse é de grudar, tá? Esse é de grudar, é um curativo que gruda ali e resolve o problema. Se não tem problema. Plástico da gaze e esparadrapo, pronto. Ou passo mais uma atadura em cima, resolvido, tá? Claro que se você tem esse aqui, você vai grudar esse aqui, vai resolver o problema na hora, muito mais rápido e prático. Mas as ambulâncias não tem, tá? Não é fornecido esse tipo de equipamento para o socorrista, beleza? Vamos dar sequência nas perguntas então. Vou responder as perguntas de vocês, na sequência eu vou fazer uma revisão rápida. É muita coisa para falar, galera. Se eu ficar perdendo tempo aqui um pouquinho, vai até as 11 horas da noite e nós vamos falar tudo, tá? Então assim, eu sei que depois de 1 hora de live você já começa a cansar, já começa a abandonar, então isso não vai prolongar muito, tá bom? Mas lembrando que daqui a pouco tem certificado, daqui a pouco tem a senha e você vai poder imprimir o seu material, beleza? Vamos lá, Guilherme, se tem mais perguntas, manda pra nós. Tem mais perguntas sim, Jones. Inclusive, você falando ali, eu fiquei com uma dúvida. Sim. Você falou ali do curativo de 3 pontas, né? Sim. Mas se aconteceu, alguém levou um tiro ali na minha frente, né? E eu não tenho acesso a nada, não tenho acesso a plástico, não tenho acesso a esparadrapo, alguma coisa. Sim. O que eu posso fazer? Eu posso tampar com a mão ali o furo? Pode tampar com a mão o furo, sem problema nenhum, tá? Melhor fechado do que nada, do que aberto. Tá? Então pode tampar com a mão uma camiseta, uma meia, alguma coisa que você tem na bolsa ali, fecha ali e faz um curativo oclusivo. Beleza. O Rafael Pereira, Jones, no caso da munição ter varado o paciente na direção do pulmão, deve-se fazer o curativo tipo C nas costas ou no peito? No peito.
Geralmente a gente faz aonde está apresentando a entrada de ar. Vamos pensar no seguinte: o curativo entrou no peito e saiu nas costas. Nas costas geralmente vai ser o buraco maior, que é o orifício de saída, tá? Geralmente o orifício de saída é maior que o orifício de entrada. Então é onde eu vou fazer o oclusivo nas costas. E o tipo C, que ele quer dizer que é o de 3 pontas, esse eu faço no tórax, na entrada do ferimento, porque é menor, é mais fácil de controlar com o plástico ou com o valvulante. Eduardo Bosco. Jones, se a vítima receber um disparo no tórax e entrar em PCR, eu faço o curativo e posso fazer a RCP em cima desse curativo? Sim, pode. Vai ter que fazer a RCP. Agora o curativo é o de menos. Vai ter que fazer a RCP para manter essa vítima viva, tá? O Jonas Florencio. Jones, um tiro de raspão tem o mesmo efeito do que um tiro em cheio? O que se deve fazer? Não. É aquela história que a gente falou antes ali, Jonas. Jonas tá sempre aí com a gente, né? Aquela história que a gente falou antes ali. Vai depender da angulação, da direção e tal. Um tiro de raspão é um tiro de raspão. Não pegou órgão vital. Não pegou um órgão vital, beleza. Vai ser perigoso se for em pescoço que pega a artéria carótida. Aí é ruim, tá? Aí é ruim. Ou na coxa que pega uma femoral. Aí é ruim, tá? Mas se não for assim, um tiro de raspão não é problema, tá? Não é problema. Vai ter uma hemorragia de baixo calibre, não tem perigo de matar essa vítima, bem tranquilo. Você vai fazer um curativo compressivo e vai transportar para o hospital. Agora, um tiro que pegue um tórax ou que pegue em cheio no membro e causa ali talvez uma fratura ou pega uma artéria, uma veia lá dentro, aí sim é problema, tá? Então tem que analisar a situação aí. Aonde que foi? Um tiro de raspão, né? No pescoço e pegou a artéria carótida, é um baita de um problema, tá? É um baita de um problema. Provavelmente essa vítima aí, se rompeu a carótida, ela vai morrer. Agora, um tiro em cheio no tórax e não pegou nenhum órgão vital, a bala transfixiou, se alojou e não pegou nenhum órgão vital, essa vítima tem mais chance de vida do que a vítima que sofreu um tiro de raspão no pescoço, tá? Então cada caso é um caso. Vai depender aonde que esse tiro pegou e se pegou órgão vital, não, veia, artérias, cabeça, cérebro ou não. Beleza? Sancler Machado perguntou a diferença entre a ambulância Alfa para Bravo. Eu postei essa semana no Instagram o vídeo com essa resposta aí, o Jones explicando a diferença. Segue a gente lá no Instagram que você vai ver o videozinho lá. Rapidinho, um videozinho de 1 minuto. A Marta Cargnas. Nesse curso eu posso trabalhar aonde? Você pode trabalhar no resgate rodoviário. Você pode trabalhar no SAMU. Como falei já, em algumas situações você pode trabalhar diretamente no SAMU. Você pode trabalhar em shoppings, em empresas privadas, em eventos. Você pode trabalhar no resgate rodoviário, né, como eu já falei, em várias instituições de resgate rodoviário, em instituições particulares de resgate, atendimento pré-hospitalar e no SAMU também. O John Lennon Machado. Um tiro próximo do coração, eu posso usar o preenchimento também? Não, em tronco quando você faz preenchimento de ferida, tá? Em tronco, a gente vai fazer ou curativo selante ou valvulado. Ponto. Tá? Não se usa preenchimento de ferida. Então, vamos empurrar gás para dentro do tronco da vítima. Não dá. Tá bom? Esse tipo de procedimento, ele falou na hora do preenchimento de ferida. Uhum. Ele é feito pelo socorrista ou por enfermeiro e médico dentro do SAMU da viatura? Qualquer um dos três, pelo socorrista, pelo condutor socorrista, pelo técnico de enfermagem, pelo enfermeiro, pelo médico, ou até mesmo pelo transeunte que está passando e sabe o que fazer, tá? Qualquer um que tenha treinamento pode fazer o preenchimento da ferida. Encher lá de atadura ou gás de metro e fazer uma pressão local. Qualquer um que tenha treinamento, que saiba o que está fazendo, pode fazer. Rosana Santos, como saber por onde o tiro entrou e saiu? Geralmente, o orifício de entrada é menor que o orifício de saída. O orifício de entrada é redondo ou oval, um pouquinho oval. O orifício de saída, geralmente, ele é rasgado dentro para fora. Você consegue ver nitidamente que ele é estrelado, que a gente chama assim, é um ferimento estrelado, onde o projétil rasgou a pele dentro para fora. E geralmente é maior do que o orifício de entrada.
O Diego ali fez a pergunta, acho que a gente já respondeu, né? Vítima com tiro na região do peito e vítima entrar em PCR e possa iniciar a reanimação? Sim. Aqui. A Lorelaine Soriano. Pode ocorrer de a pessoa levar um tiro e não sangrar? Pode ocorrer sim. Se for uma arma de um calibre fino, o sangramento vai para dentro. E aí pode acontecer de não aparecer o sangramento para fora. Depende de algumas regiões do corpo também, tá? Principalmente em tórax ou na cabeça pode acontecer. Foi muito utilizado no passado aí uma arma conhecida como calibre 17. Era um fuzil que tinha um calibre bem fininho, tá? Para matar pessoas, para executar inimigos e tal, em tempo de guerra e tal. E a vítima tomava o tiro e continuava andando. Depois a hemorragia interna, depois de muitos passos, talvez a vítima andava ainda mais uns 100 metros, depois ia sentir e caía. Dificilmente esse tiro era detectado. É um calibre muito fino, tá? Acaba não saindo o sangue para fora, o sangue fica só para dentro do tórax da vítima e a vítima morre. O Emerson Mexia. Esses procedimentos de curativo, torniquete, é feito pelo socorrista ou por enfermeira e médico dentro do SAMU? Qualquer um que saiba fazer. Qualquer um que saiba fazer, aplicar um torniquete pode aplicar. Seja socorrista, seja leigo, seja quem for, tá? Qualquer um que saiba fazer um torniquete pode aplicar o torniquete. Bruna Batista, você mandou uma pergunta que eu li umas 10 vezes que eu não consegui entender. Se você conseguir reescrever ela ali, eu agradeço. O Carlos Alberto Lemos. Em atendimentos em que a vítima sofreu laceração exposta do osso por conta de ferimento de arma de fogo, pode-se fazer o uso de pressão ou um curativo ou apenas tambonar o sangramento? Não, já aplica direto torniquete, tá? Laceração já aplica direto torniquete, porque aí não vai ter como fazer pressão em cima. Eu falei isso quando há fratura, né? Quando há o tiro que há fratura, já não posso fazer pressão em cima porque eu vou causar maior dor e sofrimento, que não é o objetivo. Então já aplico o torniquete e não preciso fazer mais nada, a não ser proteger o local. O canal Tudo Pelo Certo. Jones, meu exame prático vai ser em Coronel Vivida, Paraná. Tem chance de você estar presente? Tem chance. Pede pra ele que dia que vai ser. Eu vou tentar estar presente em Coronel Vivida, tá? Vou tentar estar presente sim. O Lennon Francisco Borges fez um comentário aqui. Já trabalho no SAMU e essas informações são muito importantes para mim. Gostando muito dessa live. Parabéns. Valeu, guerreiro. Obrigado. Aqui. A Carla Dupont. Quando tem esse treinamento de socorrista, eu posso ajudar uma vítima mesmo se não tiver em horário de trabalho, tendo as condições corretas para ajudar e posteriormente chamando o resgate? Pode e deve, tá? Deve ajudar sim. Uma vez que você tem treinamento, você deve ajudar. Já começa a pôr em prática e se for socorrista, já trabalhar numa instituição, mais ainda, tá? É obrigação tua fazer o atendimento. Inclusive, você pode incorrer no processo por não atendimento, por negar atendimento a uma vítima, tá? Se alguém te vê lá, sabe que você é socorrista, trabalha no SAMU e você não atendeu essa vítima, né, não fez nada para ajudar, você pode responder aí por não ter feito o que deveria ter feito. O Rafa Gameplay. É verdade que tiro no estômago leva ao óbito rápido? Não necessariamente. Vai depender de onde pegar. Se pegar baço, pode levar a vítima a óbito bem rápido, porque o baço sangra muito, então dá uma hemorragia interna bem grave, tá? Se for estômago mais baixo ventre ali no abdominal, que pega pelve e há fratura de pelve, também pode levar a vítima a óbito, porque a cavidade pélvica é muito grande, a hemorragia fica muito concentrada e não aparente, então quando apresenta a vítima já está em choque descompensado, então é bem grave. O Jonas Florencio. O curativo de 3 pontas deve ser compressivo? Não, o curativo de 3 pontas não é compressivo. Ele funciona só como uma válvula, não é compressivo. E a Lorelaine Soriano. Peraí que saiu.
Gostaria de saber se um animal, cachorro ou gato, levar um tiro, posso também usar um torniquete? Pode, se for um membro, pode sim. Beleza, galerinha, vou fazer uma revisão rápida, tá? Lembrando aqui, falamos sobre aplicação da pressão local no ferimento por arma de fogo, falamos sobre o curativo compressivo, falamos sobre o torniquete. Agora vamos falar numa vítima que quando a gente chega já está em choque descompensado, ou já está em choque, a vítima perdeu bastante sangue e tal. Agilidade no atendimento, tá? Ofertar O2, aquecer essa vítima. Parou a hemorragia, já começa a aquecer essa vítima. Já pega acesso venoso, começa a infundir volume. Nós temos nessa viatura, não é todos os SAMU que tem, mas nós temos nas nossas viaturas aqui do Sudeste do Paraná um aquecedor de soro, onde fica o ringer aquecido dentro desse aquecedor. Então a gente já coloca um ringer aquecido para elevar a temperatura dessa vítima e não deixar ela entrar em hipotermia, não deixar ela gelar. Tá? Que a perca de volume faz com que ela entre em hipotermia. Então, aquecer essa vítima rapidamente. Manta laminada, coberta, ringer aquecido, coloca na viatura, aumenta o ar-condicionado da ambulância o mais quente possível para aquecer essa vítima. Se ela estiver molhada ou com a roupa toda ensanguentada, arranca essa roupa dela, corta, tira tudo fora. Se conseguir tirar, tira. Se não conseguir tirar, corta e arranca fora, porque essa roupa molhada não deixa ela esquentar. Então, a gente vai arrancar vítima, a gente chama de vítima grave e vítima pelada. Então, a gente arranca a roupa já dessa vítima e já começa a aquecer ela, tá? Faz parte, então, do procedimento de atendimento também em perfuração por arma de fogo. Não só em perfuração por arma de fogo, em qualquer outro atendimento que há uma perca de volume e que essa vítima possa, por algum momento, entrar em hipotermia, tá bom? Então, vou voltar lá no início, galerinha. Lá no início. Então, conceito de arma de fogo. Então, é todo o aparelho arremessador, tá? Todo aparelho arremessador. O que é? A arma de fogo sem carga não tem poder de letalidade nenhum. Tem que ter carga. Tem que ter o cartucho lá dentro, com espoleta, com pólvora e com projétil. Senão não tem letalidade. Tá? Então, ele é um aparelho arremessador que não depende agora da força do homem. É apenas apertar o gatilho, o projétil vai ser acionado, a espoleta vai ser acionada, por sua vez vai acionar então o propelente, a pólvora, que vai inflamar, então vai entrar em combustão, criando um grande volume de gases, lançando esse projétil então em direção, seja a direção que for. Também temos ali duas imagens de armas. Na sequência falamos sobre conceito de balística. Então, balística interna, o que acontece dentro da arma. Balística externa é o que o projétil sofre depois que sai do cano da arma, todas as influências até chegar no seu alvo. E balística dos efeitos, que é o que causou no corpo da vítima, os efeitos, os ferimentos causou no efeito da vítima, fragmentação de osso, enfim, perfurações, lacerações, e a balística de parada, quando o projétil para, como que ele ficou, deformidade, fragmentado, enfim, sim ou não. Mostramos aqui alguns tipos de projéteis para vocês. Falamos então sobre os ferimentos, falamos sobre as fragmentações aqui do projétil conhecido como expansivo, projétil ponta oca e tal. Enfim, quando ele expande, quando ele se fragmenta e os fragmentos criam outras direções aí, causando novas lesões dentro do corpo da vítima. Falamos então que a importância da avaliação é o ângulo do tiro, o tipo de tecido que esse tiro atingiu, a profundidade que o projétil entrou no corpo, a fragmentação do projétil ou até mesmo fragmentação de osso que esse projétil atingiu e a natureza da cavidade permanente e temporária. Falamos que a cavidade permanente, então, é aquela que não fecha. A cavidade temporária é aquela que abre com a passagem rápida do projétil, o seu deslocamento de gases, deslocamento de pressão, a pele tem elasticidade, mas essa elasticidade não foi suficiente, acabou causando várias lesões, microlesões, em vários órgãos aí, vários tecidos nos órgãos, e aí voltou, né, se reacomodou no seu local tecido, mas ali criou vários fragmentos, pequenas lesões,
e vão sangrar. A cavidade permanente é aquela que fica onde houve lacerações dos tecidos e a cavidade vai ficar. Na sequência a gente tem uma fratura de osso aqui, com fragmentação de osso por tiro de arma de fogo. Falamos sobre os tiros próximo ou longe, encostado e tal. Falamos sobre a distância do tiro, então a queima-roupa, o orifício então de entrada, a auréola de escoriação, no caso, e o enxugo equimótico, tá? É onde houve a pressão contra a pele, não foi ali que rompeu, ela só foi pressionada, rompeu mais para frente e ao redor ficou então esse enxugo equimótico. Aí, na sequência, então falamos sobre a auréola de queimadura, esfumaciamento ou até mesmo tatuagem, que é a pólvora que causa na vítima e ao redor a pele íntegra. Então, mostramos aqui então dois calibres, né? Um com grande poder de perfuração, na sequência um segundo que é um 40 com grande poder de parada, expansão, enfim, e o outro no calibre 9mm com grande poder de perfuração, aqui em gelatina balística, que simula muito bem então simula muito bem a massa corporal. Na sequência, então, falamos sobre os tratamentos. Então, em membros, então, preenchimento de ferida com gás de metro ou atadura. Na sequência, pressão local e curativo compressivo. Não resolveu, torniquete. Em membros, enjunções, ombros e nas pernas, próximo ao entroncamento do corpo e pescoço ou até mesmo na cabeça, preenchimento de ferida e pressão local e curativo compressivo, sem torniquete. Quando a gente fala então aqui, na sequência ainda falando sobre os curativos compressivos, falamos sobre bandagem israelense e o seu uso e sua utilidade muito grande. Na sequência então, vários tipos aí de curativos com ataduras. Na sequência aqui, um curativo compressivo, então, por ferimento de arma de fogo no pescoço, com a utilização da bandagem israelense, bem como um ferimento na cabeça, também com o uso da bandagem israelense. Na sequência, falamos então sobre a aplicação do torniquete tático e até mesmo um torniquete improvisado. Aplica-se o torniquete tático ou improvisado de 7 a 10 centímetros acima do ferimento. Faça a pressão até que o sangramento pare por completo. Faça a fixação da haste para que não volte. Amarra bem amarradinho. Data, hora e nome do socorrista que fez a aplicação e a hora e a data da aplicação. Esse torniquete deve ser reavaliado a cada 12 minutos, tá? A cada 12 minutos ele pode acontecer, vai acontecer, tá? Desse membro onde foi aplicado o torniquete, nessa região onde foi aplicado o torniquete, ele vai perder líquido, ele vai diminuir a circunferência, o torniquete pode afrouxar, a artéria pode voltar a ensanguinar, pode até acontecer de estar enchendo esse membro de sangue e ele não está retornando e pode evoluir aí para uma síndrome compartimental grave ou aguda, tá? Na sequência, então, falamos dos ferimentos em tórax, tá? Em tórax, então, falamos quando há o pneumotórax aberto, curativo de 3 pontas, e falamos sobre o curativo valvulante, então, que é um curativo que é próprio para ser aplicado no lugar do 3 pontas. Na ausência dele, aplica-se o 3 pontas, funciona muito bem no pneumotórax aberto. Hemotórax, apenas curativo oclusivo, ou na saída do ferimento, também curativo apenas oclusivo. Na cabeça, curativo compressivo, apenas. Beleza, galerinha? Lembrando que daqui nadinha, assim, depois dos conceitos finais aqui, eu vou passar a senha para vocês, que é para vocês terem acesso ao material. Esse material aqui vai exclusivamente para você, tá, galera? Esse material vai exclusivo para você. Fala, Guilherme. Só o canal Tudo Pelo Certo ali, que vai fazer o exame prático ali em Coronel Vivida, ele falou que vai ser no dia 28 e 29 de janeiro. Show. 28 e 29. É você que vai estar lá? Provavelmente sim.
Não sei se eu estarei ministrando o treinamento, mas eu farei o possível para estar lá, porque no outro eu já não fui e o pessoal me cobrou muito porque a gente foi lá para te ver e você não foi. Dessa vez eu vou ir, tá, galera? Inclusive tem gente da outra turma que vai lá também para me conhecer. Beleza? Eu vou fazer o possível para ir lá sim, tá? Já vou deixar um aviso no grupo aí, Grupo Estuda Mais Brasil. Eu preciso ir nessa formação, nesse acampamento dessa galera aí. Senão daqui a pouco eu vou apanhar na rua aí porque eu não tô indo. Beleza? E só para encerrar aqui, a Mariane Serral comentou: já sou formada socorrista pelo Educa Mais Brasil e tive o privilégio de ser uma das selecionadas como monitor de Educa Mais. Sempre que posso estou assistindo as lives. Obrigado. Conhecimento nunca é demais. Parabéns, guerreira. Show. É isso aí. Conhecimento nunca é demais. Se você se tornar socorrista, você vai ter que estudar muito mais ainda, tá? Então, dando sequência aqui, então, lembrando que o certificado, a partir de amanhã, André, você vai estar confeccionando o certificado para vocês, tá? Entra no link aqui abaixo, vai lá, preenche todos os seus dados bem certinho. O custo é de R$14,90 para a emissão do certificado, tá? E aí você vai receber na sua casa, no seu e-mail, enfim, no seu WhatsApp, o certificado em PDF, e você imprime ou você deixa guardadinho num pendrive lá, também não tem necessidade de imprimir já de cara esse certificado. Beleza, galerinha? Obrigado! Vamos lá então, considerações finais, galera. Obrigado pela atenção. A senha para acessar esse material, para você levar para casa, para você montar na sua apostila do estudo, para você anotar atrás, assistir mais uma vez essa live dessa semana e anotar tudo atrás aí. Esse material vai para você, é só você acessar o material, então aqui o link abaixo, e colocar a senha ARMAS, tá? ARMAS, no plural, ARMAS, tá? Tudo minúsculo, sem acento, sem graciosidade, só acessar o link e colocar lá ARMAS. Beleza, galerinha? Obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho, pela atenção até agora, muito obrigado mesmo. Estejam todos convidados para na próxima quinta, nessa mesma hora e nesse mesmo canal, a nossa próxima live. Nem sei qual que vai ser o conteúdo ainda, mas com certeza a gente vai trazer um conteúdo show de bola para vocês aqui sobre atendimento pré-hospitalar. Beleza, galera? Obrigado, Grupo Estuda Mais Brasil, obrigado, Guilherme, pela companhia. Valeu, galera! Obrigado pela confiança, até a próxima quinta, valeu!